nós chegamos no nosso ponto final. Nós pedimos, por gentileza, fazer silêncio, porque a gente vai passar agora todas as informações. E como eu falei, qualquer dúvida, no final, só perguntar, a gente está apto a responder. E deixe de zoada, senão vai ser decapitar todo mundo. Pessoal, Grota do Angico, nosso ponto final. Nós estamos agora em um rio temporário. Esse rio é chamado Riacho do Angico. O rio Orifino, como ficou conhecido na época devido à quantidade de ouro, moedas, de esterlinas, libras, contos de réis que foram encontrados com os cangaceiros, que está avaliado aí em mais ou menos 1.600.000 reais. Aqui na Grota do Angico, pela terceira vez, Lampião ele chegou e faria uma reunião com seus outros subgrupos de cangaceiros para buscar estratégias para matar o maior matador de cangaceiros chamado Zé Rufino. Também Lampião ele passaria a liderança do cangaço para Corisco. Ele estava apto a abandonar o movimento. Corisco acaba não chegando aqui na Grota do Angico devido a alguns atrasos que eles tiveram. E então Lampião depois ele recebe mais 20 cangaceiros, liderados pelo cangaceiro Zé Sereno, e totalizou a quantia dos 35. Eram 5 mulheres e 30 homens. Terça-feira, 26 de julho, Lampião já estava decidido que na quarta-feira de manhãzinha partiriam viagem. Acaba que Lampião recebe uma visita inesperada do seu sobrinho que pediu para aderir ao movimento. Lampião aceita a entrada desse sobrinho e pede para que a cangaceira Sila ela costurasse essas roupas. Sila foi costurar as roupas e as linhas elas acabaram e as roupas não são concluídas. Então Lampião aproveitou que o coiteiro Pedro de Cândido, coiteiro, pessoa que dá cobertura, que acoita e esconde os cangaceiros, Pedro de Cândido, dono daqui das terras, ao vir aqui a Grota do Angico, Lampião pediu para que ele comprasse esse restante de linhas, como também aproveitou para pedir que ele comprasse os mantimentos para os cangaceiros. Decidiu esperar o Corisco por mais um dia, já que ele acabou se atrasando devido às linhas. E então Pedro de Cândido, coiteiro comerciante, tem um comércio pequeno, mora em um povoado pequeno, tem uma família pequena e é muito conhecido porque ele já tem o costume de frequentar a Feira Livre da cidade de Piranhas. No dia seguinte, na quarta-feira, que acontecia as feiras livres na cidade de Piranhas, vai até lá e começa a comprar os mantimentos. Só que ele exagerou na quantidade que estava a comprar. Compra muito além do que era acostumado. Muita rapadura, carne seca, farinha, cachaça principalmente. Aí foi gerando a desconfiança por parte da população. Queijo. E aí então a população começa a desconfiar. Porque é aquela velha história. A cidade é pequena, tudo é pequeno, menos a língua do povo. Qualquer movimentação estranha já é motivo de falatório. Pedro de Cândido, coiteiro, um comerciante pequeno, pobre, comprando em grande quantidade, então é de se desconfiar. Foi então que aí entra em cena outro coiteiro, que é o Joca Bernardo. Joca Bernardo, ele é coiteiro do Corisco e tem inveja do Pedro de Cândido por esse motivo. Porque Pedro de Cândido é coiteiro de Lampião. Mas na verdade, Joca Bernardo, que era conhecido como coiteiro coitado porque não sabia de que lado ficava, ora estava de um lado, ora estava de outro, ele tinha inveja do Pedro de Cândido e também tinha ciúmes, porque Pedro de Cândido era amante de uma jovem chamada Madalena, na qual ele era perdidamente apaixonado. Aí ele juntou uma coisa com a outra, inveja e ciúme. Foi até a delegacia da cidade de Piranhas, na quarta-feira, e falou para o sargento Aniceto Rodrigues que descesse até a feira, apertasse Pedro, porque Pedro saberia onde estava o capitão. Nesse momento que o sargento Aniceto Rodrigues desce à feira, vê a movimentação de Pedro e percebe que há algo estranho na quantidade que ele estava a comprar. Aí ele preferiu agir na maior calma. Deixou Pedro de Cândido comprando à vontade, terminando de comprar os mantimentos, enquanto ele se dirigiu até a estação ferroviária da cidade de Piranhas. Ele vai até lá, manda um telegrama de forma codificada para a cidade de Petras. Lembrando que a estação ferroviária de Piranhas hoje é o atual Museu do Sertão.
E ele mandou esse telegrama dizendo, de forma codificada, que dizia assim: boi no pasto, vem ao gin. Retorna à Feira Livre da cidade de Piranhas e dessa vez ele retorna com seus 7 soldados. Aí ele faz com que circulasse fake news dentro da feira de que naquele momento toda a força volante alagoana eles estariam indo combater o bando na cidade de Canapi e que a população ela não se preocupasse. Aí Pedro de Cândido, ainda na feira, comprando os mantimentos para os cangaceiros, ele ouve a informação e aí ele relaxa. Quando ele retorna à Grota do Angico para entregar os mantimentos ao capitão, ele entrega os mantimentos ao capitão e diz: pode ficar tranquilo porque as macacadas estão indo à cidade de Canapi em busca do senhor. Se Lampione já sentia seguro, ele relaxou aqui na Grota do Angico. Porque ele não só contava com a cobertura dos donos das terras, que eram os 2 coiteiros, o Pedro de Cândido e o Duval de Cândido. Ele contava com a ajuda e uma cobertura bem maior, que era do interventor federal do estado de Sergipe, Eronilson de Carvalho. Determinou que a polícia sergipana que ouvisse falar do Lampião, precisasse de conta que nem viu e nem ouviu nada. Então ele se sentia muito seguro, porque aqui nas terras sergipanas, Lampião ele poderia pintar, bordar e nada iria crochê. E fazer crochê. E nada iria acontecer. Porque ele contava com essa cobertura, como eu falei. Então, quando o Lampião ele recebe essa informação de que o seu inimigo mais próximo estaria se distanciando, ele decidiu então fazer uma festa aqui na Grota do Angico. E aqui eles começaram a beber, fumar, jogar, dançar, se divertirem da melhor forma possível. Deram um PT aqui na Grota do Angico. Os cangaceiros na maior festança aqui, se divertindo, a força volante, eles estavam se preparando. Os 48 policiais, eles desceram até a cidade de Piranhas, alugaram 3 embarcações por nome chatos, que são embarcações pequenas movidas a velas, e vieram navegando as Jagas do Velho Chico. Eles fizeram um primeiro ponto de parada na fazenda Remanso, a fazenda no estado de Alagoas, quase em frente à fazenda Angico. Chegando até lá, 2 soldados por nome de Bida e Elias de Alencar vão ao povoado de Entre Montes capturar o Pedro de Cândido. Pedro de Cândido, ele tenta resistir, dizendo que não iria, porque sua esposa estava prestes a dar à luz. Foi então que esses soldados ele ameaçam o Pedro, dizendo que se ele não fosse até a fazenda Remanso, colocariam fogo em sua casa, junto com sua esposa e seus filhos. Naquela época, a palavra valia muito. O que fosse dito se cumpria. Então, Pedro de Cândido ele vai até a fazenda Remanso e chegando até lá, ele passou por interrogatório. A cada pergunta feita e não respondida pelo Pedro de Cândido, era simplesmente arrancado uma unha a bico de punhal. Aí ele não aguenta a tortura. Ele acaba entregando o capitão, dizendo que estava em suas terras, mas não fala o local específico. E os cangaceiros, eles continuam aqui em festa na Grota do Angico. Cangaceiro Candinheiro, em entrevista, ele disse que nunca viu o capitão tão feliz quanto naquele dia, só prevendo o que viria a acontecer. Naquele dia, o capitão falava demais, ria à toa e cantava, coisa que não era comum ver o chefe fazendo. Os policiais trazem Pedro até a fazenda Angico. Quem veio comigo teve a oportunidade de visitar a casa desses coiteiros. Chegando até a fazenda Angico, eles encontram o Duval de Cândido, que estava na vigia da fazenda. Duval de Cândido fala em entrevista que quando ele abre a porta já é surpreendido com um tapa em sua cara e com uma coronhada. E ele diz que não tinha outra solução a não ser acompanhar seu irmão junto com os policiais. Os 48 policiais fortemente armados, sob a captura dos donos das terras, Pedro de Cândido e Duval Rosa, ambos irmãos, vêm por um trajeto de trilha em meio à vegetação fechada de 680 metros, que demora mais ou menos de 5 a 6 horas, para chegar até no Alto das Perdidas, que é o ponto mais alto dessa trilha. Nesse alto, a 90 metros acima do nível do mar, eles já ouvem um barulho aqui da Grota do Angico. Ouvindo esse barulho, eles tiveram então a estratégia de dividir a volante em 3 partes, porque cercaria o bando e não haveria possibilidades de fuga. Posicionado aqui próximo no posto Tamanduá, na região esquerda, ficou com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, soldado penedense.
Região central fica fechada pelo tenente-coronel João Bezerra e região direita seria fechada pelo sargento Aniceto Rodrigues, mas ele quis se perder em meio à vegetação. Ele teve medo de combater o bando de Lampião, desvia e diz que se perdeu em meio à vegetação. Então essa parte aqui ela está livre para que os cangaceiros pudessem correr e escapar. Ainda na quarta-feira, Maria Bonita sai para fumar com a Sila ali em duas pedras de um ponto mais alto. E a Sila ela falou em entrevista que quando olhou para o alto ela viu luzes de lanterna e avisa para Maria Bonita. A Maria Bonita desconversa dizendo que se tratava de luzes de vagalumes e que não se preocupasse não porque era comum em nossa região. A Sila diz que não vê a necessidade de comentar nada com seu marido e retorna até a Grota do Angico. No momento em que a Sila vê essas luzes de lanterna, foi o momento exato onde a força volante ela estava se dividindo nas três partes. Se ela tivesse avisado ao capitão ou ao seu companheiro, eles poderiam ter se preparado, reagiriam ou até mesmo fugiriam antes de serem emboscados. Como não aconteceu, 28 de julho de 1938, uma quinta-feira, 5 horas da manhã, Lampião levanta-se para fazer sua última oração. Nessa pedra aqui, Lampião faz sua última oração. Eles oravam 3 vezes ao dia, 5 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde. Como também nos dias de sexta-feira, eles faziam a oração do enlutamento para fechar seus corpos. E aí, Lampião, depois de fazer essa oração, ele entra em sua barraca, que eram conhecidas como todas, que estava localizada exatamente aqui nessa região. Os demais cangaceiros com uma distância de mais ou menos 10 metros de uma toda para outra, de uma barraca para outra. E eles estavam mais posicionados para a parte direita do cerco. E foi aí então que Lampião, ele sai às 5h15 da manhã e pede para que um cangaceiro por nome de Amoroso fosse até o poço do Tamanduá encher os cantis de água. Amoroso vai até o poço do Tamanduá, enche os cantis de água e deixa os cantis separados. Ele sobe uma pedra que embaixo estava posicionado um soldado inexperiente por nome de Abidom. E o Amoroso acaba que urinando em cima da cabeça desse soldado. O soldado ele se assusta ao levar o mijo na cara. E então, ao receber a urina em sua cabeça, e ele levanta para ver o que estava acontecendo. Aí se depara com um cangaceiro. Sem pensar 2 vezes, ele atira. Mas ele estava tão nervoso que o tiro nem sequer pega no Amoroso, pega de raspão na caixeira e o Amoroso ele consegue escapar com vida. Foi no momento em que os cangaceiros aqui na grota, no centro da grota, eles ouvem um disparo, mas não dá para ouvir o que o Amoroso estava gritando. Então foi nesse momento que Lampião ele sai de sua toda para ver o que estava acontecendo. Lampião, mais ou menos no meio dessas 2 pedras ali, mais no centro, ele, ao sair para ver o que estava acontecendo na Grota do Angico, ele já é surpreendido com 2 tiros e ele cai no chão. Lampião ele é surpreendido com um tiro perto da região umbilical esquerda e um tiro próximo ao seu coração e ele cai no chão quase morto. Maria Bonita, quando percebeu que o capitão caiu morto no chão, ela foi tentar acordá-lo. Quando viu que não haveria possibilidade, tentou escapar, mas aí ela é surpreendida com 2 tiros. Um tiro pegou em suas costas e o outro tiro ele pega a próxima região da virilha. Aí a Maria Bonita ela cai no chão viva, mas imóvel. E ela vê todo o massacre aqui na Grota do Angico, que durou em média de 20 minutos. E aí, cada minuto, cada segundo se tornou intenso, era cada um por si e Deus por todos. Os cangaceiros eles se desesperaram e aí tentam escapar. A cangaceira Sila, em entrevista, ela disse que foi um inferno em vida. Nada se via, apenas ouvia muitos xingamentos, muitos palavrões por parte da força volante. Muita poeira, fumaça, neblina. E ela disse que perderam a noção de localização e acabavam que correndo favorável aos tiros. Cangaceira Sila, ela disse que junto com sua companheira Nedina, tenta escapar correndo aqui na direção central e elas são surpreendidas com a rajada de metralhadora. Essa rajada de metralhadora, ela acaba acertando a cabeça da Nedina
sua cabeça é aberta, partes do cérebro voam e gruda no vestido da Sila. A Sila, por sorte, acabou escapando e aí ela disse que depois de uma certa distância começa a desgrudar esses pedaços do cérebro da Enedina. E aí depois desses 20 minutos de tiros aqui na Grota do Angico, que a poeira baixou, que a fumaça ela some e que o silêncio ele reina aqui na Grota do Angico. Nada mais se ouvia, foi então que os policiais eles perceberam que não restava nenhum cangaceiro a ser morto. Eles descem para comemorar. Ao descerem até aqui para comemorar, é neste momento em que o cabo Pantagy Godoy percebe que Lampião ainda estava se batendo. E aí ele dá um tiro de misericórdia em sua cabeça, terminando de matá-lo. Maria Bonita agonizando ainda viva, o cabo Pantagy Godoy percebe. Ele fala que arrasta ela pelos cabelos e começa a perguntar onde estava o ouro. E ela só pedia por misericórdia. Ele disse que não podia fazer nada, já que fazia parte do pacote. Sem pensar duas vezes, puxou seu facão da marca Jacaré. Da primeira ele não consegue não, mas da segunda facãozada arranca a cabeça da desgraçada ainda viva. Aí então veio a ideia de fazer o ato da decapitação dos demais corpos. Ao ser perguntado qual foi a sensação que ele teve de decapitar Maria Bonita ainda viva, ele disse que simplesmente não sentiu sensação alguma. Foi a mesma coisa de estar decapitando um bode. Depois, essas 11 cabeças, elas voltaram pelo mesmo caminho que a Força Volante fizeram para chegar até aqui a Grota do Angico. Chega na cidade de Piranhas, ovacionada, recebida a custa de fogos e por muitos volantes, por muitos policiais. Elas são expostas na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual Prefeitura de Piranhas. E depois elas passam para uma turnê macabra dentro dos estados do Nordeste, para que toda a população eles testemunhassem a morte do rei de Cangaço e dos seus companheiros. Foi quando elas foram para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues em Salvador, ficou 31 anos sendo estudadas, passou pela louca teoria do cientista César Lombroso junto com Nina Rodrigues, a teoria do criminoso nato, que as características físicas determinariam que os indivíduos seriam para a sociedade, pessoas que tivessem queixos achatados, orelhas pontiagudas, sobrancelhas juntas seriam considerados bandidos ou estupradores. A teoria é descartada, as cabeças são liberadas e assim enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador mesmo. Foi quando em 2002, Expedita Ferreira Nunes, única filha de Lampião e Maria Bonita, nasce em 32, mas não é criada no movimento, já que não aceitava a entrada de crianças. Ela entrou com a ação na justiça, recuperou os crânios e hoje está sob a posse dela, mas ela não dá nenhuma informação acerca. E os corpos? Onde está, como está, e ninguém é besta de perguntar. Pessoal, os corpos, eles são deixados aqui na Grota do Angico. Até hoje nós não sabemos o paradeiro dos corpos. Cabo Grilo, soldado da Força Volante, liderado pelo Tenente João Bezerra, residia num povoado de Entre Montes. Ele em entrevista falou que 4 dias após a emboscada vem, enterram esses corpos, 14 dias depois vem e desenterram. Depois de desenterrarem, esses corpos eles desaparecem da Grota do Angico e até hoje nós não sabemos nem o seu paradeiro. Como aqui é um rio temporário, esse rio ele desagou algumas vezes depois da emboscada e provavelmente possa ser que a água tenha arrastado até o Rio São Francisco. Porém, foram 11 corpos e nenhum pescador chega a encontrar, então provavelmente também pessoas tenham retornado aqui, pegado esses corpos e enterrado em outro local que até hoje a gente não sabe onde. Como eu estava falando, depois da Expedita recuperar a posse dos crânios, o cangaço ele não iniciou com Lampião, também ele não termina com Lampião. O movimento cangaço ele dura 165 anos na região Nordeste. Ele iniciou em 1775 com José Gomes o Cabeleira. Lampião já entra num bando formado que era liderado pelo senhor Pereira a princípio. E o Corisco ele não chega aqui a tempo. Como ele não chega aqui a tempo na Grota do Angico, ele tentou vingar a morte do seu capitão depois de ver as fotografias das cabeças expostas na escadaria do Palácio Dom Pedro II. Por isso que ele procurou Joca Bernardo, o coiteiro coitado, que de coitado não tinha nada. Foi o
Judas do Angico, que entregou Pedro de Canto por motivos de inveja. Ao ser perguntado quem foi que entregou o capitão, ele, de besta que não tinha nada, coloca a culpa em uma família de inocentes conhecida como família Patos. Aí a família Patos pagou o pato. Porque Corisco vai até lá, sem dó nem piedade, mata, decapita, pega 6 cabeças, foram 6 pessoas mortas, coloca em embalagens e manda com um bilhete afrontoso para o tenente João Bezerra, que dizia assim: Tenente João Bezerra, eis aí essas cabeças, delas faço uma grande buchada, sente e coma, para comemorar a morte do meu capitão. Assinado eu, Corisco, vulgo Diabo Loiro. Se os cangaceiros já eram perseguidos, depois dessa afronta são mais perseguidos ainda. Foi quando, na Fazenda Pacheco, em Barra dos Mendes, na Bahia, no dia 25 de maio de 1940, o cangaço ele teve seu fim por falta de liderança, depois de durar 165 anos na região Nordeste. Lembrando que o movimento do cangaço, ele surge aí na região Nordeste, é um movimento exclusivamente na região Nordeste, onde eles buscavam lutar contra as injustiças cometidas pelos coronéis. O objetivo do cangaço era esse, fazer justiça social com suas próprias mãos. Sempre tem aquela dúvida e aquela pergunta que a gente é acostumado a ouvir, se são bandidos ou se são heróis. Eu costumo sempre falar que nem bandidos e nem heróis. Eles eram apenas sertanejos à moda de seu tempo. José Bezerra da Silva, em seu livro Lampião, a Raposa das Caatingas, ele diz que o erro de muitas pessoas é querer julgar o contexto em que eles estavam inseridos com o contexto em que nós vivemos atualmente. São épocas totalmente diferentes e que talvez essa era a única forma que eles tinham de buscar por justiça. É quando o coronelismo predominava, os coronéis eram reis, mandavam, desmandavam, faziam o que queria. A justiça sempre do lado deles, e então fome, seca, ou abraçava a miséria, ou a miséria o abraçava. E então não é fácil você ter suas terras invadidas, seus familiares mortos covardemente. E aquela velha história, se não há justiça para o povo, que também não haja paz para o governo. É assim que eu termino, em nome do nosso espaço, Espaço Ecológico Angico, do Cangaço Ecopar, que nós agradecemos a atenção de todos. Dúvidas é só pesquisar no Google, tá certo? Pessoal, Vou tirar uma foto contigo, amigo. pode sim.